Olá, eu sou a Deise Lisboa, sou psicóloga e eu vou falar um pouquinho hoje para vocês a respeito do Janeiro Branco, né? Esse movimento surgiu aqui no Brasil em 2014, foram alguns psicólogos lá de Uberlândia, Minas Gerais, e eles perceberam, né, principalmente o psicólogo Leonardo, né, Abraão, ele percebeu que no mês de janeiro as faltas, né, para as sessões de psicologia, elas eram muito maiores do que todo ano. As pessoas estavam sempre preocupadas em marcar as consultas a partir do mês de fevereiro. E aí eles começaram a perceber, né, que havia um grande, né, índice de pessoas com ansiedade, depressão e chegando até a burnout, né, nesses períodos. E aí eles começaram, né, a fazer toda essa movimentação em relação à conscientização da saúde mental, né? O Janeiro Branco se trata disso. É uma conscientização a respeito da preocupação com a saúde mental, porque janeiro é um mês de recomeços, né? E aí a gente começa a pensar em várias metas, a gente traça vários objetivos, e aí a gente começa a pensar, vou entrar na academia, eu preciso fazer aquela pós-graduação, preciso entrar naquela faculdade, mas pouca é a preocupação com o que está aqui dentro, com o que a gente sente, com a nossa psique, a nossa saúde mental. Então é importante, né, essa conscientização a respeito do que sou eu, né, de como eu me sinto nos lugares, do que eu estou fazendo. Então a gente começa a repensar. E geralmente, né, o mês de janeiro é um mês em que a gente faz isso, a gente traça essas metas, esses objetivos. E por que é o Janeiro Branco? Janeiro, por ser um mês de recomeço, e a folha, né, em branco seria o Janeiro Branco. É como se a gente recebesse, né, todo ano uma folha em branco onde a gente pudesse ali reescrever a nossa história, traçar novos objetivos, ver o que não deu certo no ano passado, ver o que a gente poderia fazer diferente. E aí, por que não incluir nesses novos objetivos, essas novas metas, a saúde mental? E isso é muito importante para que a gente consiga, de alguma maneira, trazer, né, conscientização para as pessoas de que é importante tratar da gente, do que a gente sente. Então, uma dica aí, né, para que a gente consiga, né, se sentir menos frustrado, né, para que a gente consiga aí ter uma saúde mental melhor, é que a gente consiga colocar objetivos mais fáceis de ser alcançados a princípio, tá? Então a gente começa por objetivos que a gente consiga cumprir de imediato, e aí conforme a gente vai conseguindo cumprir aqueles objetivos, a gente vai riscando a nossa listinha e isso aumenta o nível da nossa motivação. E quando a gente consegue dar essa informação para o nosso cérebro de que a gente conseguiu cumprir uma meta, as outras metas que pareciam mais difíceis de ser alcançadas, a gente alcança com mais facilidade. Então eu daria essa dica, tá? Começar com metas mais básicas, mais tranquilas, mais fáceis de ser alcançadas, porque se a gente coloca metas, sabe, muito inalcançáveis, o nível de frustração vai aumentar se a gente não consegue cumprir. E aí aumenta a procrastinação e a gente começa, né, a se auto-sabotar. A gente precisa, de alguma maneira, cumprir isso. E aí é o nosso limite, cada um tem um limite e a gente precisa respeitar isso, né? Então, se eu coloco um objetivo, né, de fazer uma pós-graduação, uma especialização, é uma meta inalcançável? Não sei, depende do seu contexto. Para muitas pessoas não seria algo difícil de alcançar, mas para outras elas precisam antes aí planejar a sua vida, ver de que forma financeira isso vai acontecer, de que tempo eles vão tirar isso. Então é importante você repensar ali toda a sua estrutura para que o seu emocional, de alguma maneira, não fique ali sobrecarregado. Então é importante a gente sempre pensar onde é o meu limite, o que eu posso fazer agora. E aí está muito dentro disso. As metas que eu preciso alcançar para aquele ano tem que estar dentro daquilo que eu consigo alcançar com a mão. Você já ouviu falar naquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? É exatamente isso, né? Hoje nós estamos na era da tecnologia e as pessoas não conseguem ficar sem as redes sociais. E aí quando a gente entra nas redes sociais, a gente consegue ver a vida do outro, tá sempre viajando, tá ganhando super bem. E aí, quem garante que aquilo ali é verdade? Então, às vezes a gente coloca a nossa vida em comparação com o outro, sem saber se realmente aquilo é verdade. E por que eu preciso me comparar com o outro? Por que eu não posso seguir o meu padrão de vida e ser feliz também? Então, a gente precisa entender que cada ser humano é único. Cada um vai dar um significado para sua vida. Então, aquilo que de repente é muito importante, muito especial para mim, não é para o outro. Então eu preciso de alguma maneira colocar ali os meus objetivos, as minhas metas e ficar tranquilo com isso, porque a minha vida não é exatamente igual a do outro e nem precisa ser. A gente precisa estar o quê? Saciado com aquilo que a gente é, o nosso eu. Cada um é um indivíduo. Então é muito importante, né, a gente ficar muito atento a alguns sinais, né, que estão presentes aí de que a gente precisa de alguma maneira ficar em estado de alerta. O nosso próprio corpo, ele vai mostrar pra gente que existe alguma sobrecarga, algo que está errado, tá? E aí existem as doenças psicossomáticas. O que é isso? São as doenças que estão em nível mental, né, estão ali no emocional e elas vão de alguma maneira atingir o nosso físico, né? Quando é que um cansaço não é mais tão normal, né? Então eu durmo, né, e aí eu não tenho aquele sono reparador, eu tenho insônia. O processo
processo do sono é um processo extremamente importante para o ser humano, porque quando a gente dorme, o nosso cérebro ele vai recarregar as informações que a gente adquiriu naquele dia, ele vai reformular as emoções que a gente teve. Então é como se fosse ali um celular carregando, sabe? A gente vai repor as energias para a gente conseguir trabalhar no dia seguinte. Então é muito importante a gente ficar atento, né, ali a alguns sinais, como por exemplo, cansaço em excesso, irritabilidade, eu me frustro com qualquer coisa, fico muito emotivo em qualquer tempo, acabo me frustrando com qualquer coisinha que não deu certo, são sinais de alerta, e aí você deve procurar ajuda, procurar um profissional de saúde, porque ele vai conseguir de alguma maneira orientar no passo a passo do que você deve fazer daqui para frente. Mas o primeiro passo é o autoconhecimento, tá? Que é você se conhecer. A gente se conhece, né? E a gente sabe quando alguma coisa está fugindo ali do padrão, alguma coisa não está de acordo com aquilo que é o nosso natural. Então a gente precisa estar de acordo com isso, e aí fica essa dica para que vocês procurem de alguma maneira um profissional de saúde. E no mundo tão corrido, né, como é o de hoje, as pessoas acabam se preocupando muito, né, com o que elas fazem, com o que elas produzem. E aí entra a questão do trabalho. O trabalho, ele dá uma certa identidade pra gente. O trabalho nos ajuda a realizar conquistas. Mas quando o ambiente de trabalho se torna um ambiente um pouco tóxico, quando a gente não consegue ali dar conta de tudo, às vezes algumas coisas relacionadas, né, à parte emocional acabam de alguma maneira trazendo alguns transtornos pra gente, né? E aí a gente vai falar agora de burnout, tá? E qual seria aí a diferença entre estresse normal e o burnout, né? O burnout ele tá muito relacionado a questões de trabalho. Então o burnout ele vai ser sempre aquela sobrecarga excessiva no trabalho. E aí você vai perceber que o profissional ele acaba se isolando um pouco mais, ele acaba ficando mais irritado. O rendimento desse profissional acaba caindo de alguma maneira. Ele não se sente mais parte daquela equipe, não se sente mais parte daquela empresa. Então, de alguma maneira, esse isolamento ele vai acontecendo. O estresse natural é um estresse que dá o início ao burnout, tá? Esse estresse, ele pode acontecer em vários momentos da vida ali da pessoa. Pode ser relacionado à família, pode ser uma questão de saúde, ele vai ser algo mais pontual. Agora, o burnout não, ele está relacionado sempre ao ambiente de trabalho. E quando eu percebo, né, que um colega, né, de trabalho está em sofrimento e precisa de ajuda, o que eu devo fazer? A princípio é importante, né, a questão do acolhimento, é importante que você mostre, né, para aquele colega que você se importa, que você está ali, mesmo que seja para uma escuta, né, uma escuta ali ativa, você está só ouvindo o que ele tem a dizer. E aí, a partir daí, é muito importante aconselhar aquele colega a procurar uma ajuda profissional. E nesses casos é muito importante que a liderança tenha consciência do que está acontecendo, é importante de que eles estejam ali a par do que está acontecendo com aquele colega, porque isso, nesse momento, pode evitar transtornos maiores. Então, a liderança, ela precisa, de alguma maneira, se movimentar em favor daquela pessoa que está em sofrimento, porque às vezes é uma questão de sobrecarga de trabalho, uma questão que pode ser resolvida ali no ambiente de trabalho. Então, é muito importante que a liderança, as pessoas que estão na gestão ali da empresa, tenham consciência de tudo o que está acontecendo dentro daquele ambiente. Então, quando eu percebo que o colega está em sofrimento, eu preciso primeiro, né, a oferecer ali o meu apoio, né, para aquele colega, dizer que eu tô ali, eu tô, né, eu tô contigo, vamos resolver juntos essa situação. E a partir daí, o aconselhamento de pedir para que de alguma maneira a gestão, né, se torne consciente daquilo que está acontecendo. Mas será que é fácil estar na gestão aí de uma equipe? Será que é fácil ser um gestor? As coisas são um pouco complicadas, né? Porque todas as coisas que vão acontecendo na empresa são levadas aos gestores. E esses são, né, os maiores sobrecarregados com tudo aquilo que vai acontecendo no ambiente de trabalho. Então é importante que a gestão também fique atenta a esses sinais. Porque, de alguma maneira, ela pode acabar descontando na equipe, né, aquilo que é uma frustração dela, algo pessoal. Então é muito importante que a gestão também tenha consciência de que a saúde mental é para todos. Todos precisam cuidar da sua saúde mental. Todos precisam estar em dia com o autoconhecimento, com os meus sentimentos. Eu preciso ter contato com aquilo que eu sou, com aquilo que eu preciso fazer. E aí, quando uma gestão tem essa consciência, quando eles conseguem de alguma maneira se autoconhecer, estar com a saúde mental em dia, a gestão é muito melhor, porque nada mais é a gestão do que eu conseguir orientar ali
os meus colaboradores da forma correta. E isso sempre com afetividade, assertividade. Eu preciso, de alguma maneira, ter esse acolhimento com o meu colaborador naquele momento em que ele precisa. E se eu não estiver com uma boa capacidade mental para isso, como é feito esse trabalho, né? Então, é preciso que os gestores também procurem ajuda psicológica, ajuda mental, para que eles consigam, de alguma maneira, ajustar aquilo que é necessário naquele momento. Então é disso que se trata o Janeiro Branco. É um período em que a gente toma consciência do quanto é importante cuidar de nós mesmos, né? Da nossa saúde mental, daquilo que nós somos, daquilo que nós sentimos. E aí a gente começa a refletir sobre coisas muito importantes, como não é só o físico que é importante, o que está aqui dentro também é. Então, se você se identifica com alguns dos sintomas que foram apresentados, se você acha que tem alguma coisa que precisa de um ajuste, procure ajuda. Procure ajuda. É muito melhor você estar aos cuidados de um profissional que consiga te dar uma direção, que consiga, de alguma maneira, te dar o acolhimento da forma correta, tá? Então procure ajuda. E a Unimed Petrópolis se preocupa muito com essas questões relacionadas à saúde. Então fique atento aí se você apresenta alguns dos sinais que a gente disse anteriormente no vídeo. É importante que você esteja com a sua saúde mental em dia. Nós temos clínicas, né, credenciadas, temos profissionais prontos aí para poder fazer esse atendimento, para poder ajudar nesse momento de necessidade. Então entre em contato com um dos nossos profissionais, procure ajuda.